Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje o assunto será a Lei 14.245 de 2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer, com Fabiola Tsukasa, nossa convidada, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Em novembro de 2021, entrou em vigor a Lei 14.245. Como eu já disse na introdução, ela é conhecida como Lei Mariana Ferrer. O objetivo dessa legislação é coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas de crimes. As imagens da audiência de instrução, daquela que se tornou conhecida, tanto pelo fato como pela lei que é objeto de nossa conversa aqui hoje, mostram a submissão da vítima, da Mariana Ferrer, a cenas de violência psicológica durante o ato processual. E por essa razão, se pensou num arcabouço normativo que se destina à proteção em relação a estas circunstâncias, que, digamos de passagem, fazem parte da experiência de outras tantas mulheres, principalmente. No caso específico, o juiz, o promotor, o defensor público se omitiram, enquanto o advogado de defesa do réu ofendeu por diversas vezes a honra da vítima, buscando desqualificá-la por meio da referência a fatos sem relação com aquele fato que estava sendo analisado para fins de julgamento. O juiz, apesar de repreender o advogado algumas vezes, acabou permitindo que as ofensas continuassem. Houve procedimento disciplinar contra o magistrado no CNJ e também contra o advogado na OAB e, no caso do advogado, ele foi absolvido. Com relação ao juiz, ainda não se tem informações precisas. São eventos que mostram a necessidade de se pensar em como dar atenção adequada a mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual, para que o sistema de justiça seja um local de acolhimento à vítima, fazendo-a sentir que está segura em momentos que precisa de ajuda. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública registraram quase 75 mil estupros em 2022, o que significa o maior número da história num período de coleta de dados. Por isso, vamos refletir o quanto o sistema está plenamente estruturado ou se ele está se estruturando num caminho correto para não provocar revitimização. Aliás, porque há necessidade de se reforçar também essa ideia de uma necessidade mesmo de acolhimento. E o que aconteceu com Mariana Ferrer, que acabou participando de uma sessão de humilhação pública, provoca sofrimento e desestímulo a que se busque a responsabilização destes agressores. Fabiola, seja muito bem-vinda e neste momento a gente te convida a fazer sua própria apresentação, por favor. Olá, doutora Sâmia Bonavides, é uma grande alegria estar aqui na Escola do Ministério Público do Paraná, nos Julgados e Comentados. Estou aqui à disposição, o nosso trabalho aqui do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Público do Paraná, sempre foram coesos, e para mim é uma grande honra estar aqui para continuarmos seguindo juntas aqui nesse processo de enfrentamento à violência de gênero. Bom, como eu gosto bastante de ouvir podcast, um dos meus podcasts favoritos é o Mamilos. E lá eles sempre perguntam, né? Quem é você na fila do pão? Eu acho que aqui, quem é a Fabiola na fila do pão aqui dos Julgados e Comentados? Bom, eu sou mulher, mãe de 3 filhos, nasci em São Paulo, capital, promotora de justiça desde 1997.
fiz faculdade de Direito em Guarulhos, sou mestranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP, recebi o título de especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Pisa. Atualmente, estou no núcleo, na coordenação do núcleo de gênero do Ministério Público de São Paulo, do Centro de Apoio Criminal. Também componho a COPEVID, que é a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público. Na minha promotoria, meu cargo é a Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da capital, núcleo central. E acho que, antes de tudo, acho que, como diz o nosso também do Paraná, colega procurador de justiça, que é um reconhecido internacionalmente, o Edilson Mongenor Bonfim, fala assim que a Fabíola é idealista. Então, talvez na fila do pão ela é uma mulher idealista que fica sonhando em mudar o mundo, como se fosse uma menina ainda. Nós todos sonhamos, né? Temos, assim, na verdade, vontade de realizar muitas coisas e principalmente pressa, às vezes, né? Diante de inúmeras situações que, principalmente, se tratando de questões relacionadas à condição das mulheres, né, Fabiola? E você que, enfim, atua nessa área, eu que tenho interesse, tanto acadêmico quanto dentro do Ministério Público mesmo, né? Essa questão da igualdade de gênero, a mudança de cultura, né? O que a gente espera, quer a todo momento, e isso está muito afeto ao nosso assunto aqui hoje, né? Por isso nós não estamos jogando conversa fora, estamos falando de coisas que são efetivamente muito importantes. Mulheres atuando no Ministério Público e vamos dizer assim, tentando contribuir para uma mudança na perspectiva e em relação ao tratamento que as mulheres recebem também no sistema de justiça. E partindo já dessa contextualização, essa Lei Mariana Ferrer, ela trouxe alterações no Código Penal, Código de Processo Penal, na Lei de Juizados Especiais, né, incluindo dispositivos para a proteção à vítima em relação à sua integridade física e psicológica, né, principalmente no caso de crimes contra a dignidade sexual, sendo vedada a manifestação desses atores que participam do processo sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. O que significa, para aquele que está ouvindo a gente, não trazer coisas sobre o passado da vítima, como se aquilo, enfim, se ela estivesse em julgamento, a história dela, não o fato efetivamente ocorrido, né? Bem como também é vedada a utilização de linguagem, informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, Fabiola, nesse contexto, nós já podemos falar em mudanças, né, provocadas por essa legislação. O que você diria a respeito disso? O ritual das audiências já estaria tendo essa influência positiva, né? E quais os deveres criados por essa Lei Mariana Ferrer para o juiz, para as partes, né? Um profissional do direito, nas circunstâncias vividas pela Mariana Ferrer, tem hoje mais razões para se preocupar diante de uma omissão, ou seja, ele ficar sem agir para frear, né, pela forma como se estabeleceu a humilhação, né, de uma pessoa numa audiência, que é uma audiência pública, e naquele caso, inclusive, era uma audiência que estava divulgada na internet. Obrigada, doutora Sâmia. Acho que o caso Mariana Ferrer é um dos casos que eu gosto muito de dizer que acabam se tornando marcos, né? Ou marcos legais, ou marcos que revolucionam, de alguma forma, o nosso pensar, a nossa forma de atuar dentro do processo, dentro da nossa
Nossa forma de prestar serviço à população no âmbito do processo, principalmente criminal. Isso aconteceu com a Lei Maria da Penha, né, que revolucionou, uma lei que mudou completamente a perspectiva no tratar da violência doméstica e familiar contra a mulher, veio com a lei do feminicídio, em 2015, veio com, eu gosto de dizer, em alguns julgados, que também considero marcos, como, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade 19, que considerou a Lei Maria da Penha constitucional, ou muitos outros, né? Eu acredito que, embora muitos doutrinadores digam que a Lei Mariana Ferrer ela é uma lei de reforço, e assim é mesmo, afinal de contas, o nosso Código de Processo Penal já exigia respeito à intimidade, à dignidade das vítimas, das partes. É fato que foi preciso descortinar a realidade de descumprimento de normas incorporadas que, para determinadas vítimas, para determinadas situações de violência, elas eram ignoradas e mesmo naturalizadas, o caso da violência sexual. Por isso, ela foi uma lei necessária, não é apenas uma lei de reforço. Nós talvez devamos dizer que é uma lei de ação afirmativa para corrigir desigualdades, né? E essa desigualdade se evidenciou no trato do caso a Mariana Ferrer. Bom, a lei ela trouxe mudanças, na verdade, como dizem os nossos doutrinadores, seria uma lei de reforço, mas me parece que são mudanças importantes, não só no Código Penal, mas também no Código de Processo Penal e na Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, nesses dois últimos, para determinar a proibição de práticos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, não só do procedimento ordinário, mas também na instrução, em plenário e na audiência do procedimento sumário. Isso significa que existe uma obrigação que as partes zelem pela integridade física e psicológica da vítima, mas ela não é só dirigida à vítima, ela é dirigida a todas as partes, a todos os sujeitos processuais que estão presentes nos atos, para evitar que haja utilização de linguagem, né, de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou testemunha, a senhora mesmo referiu isso, evitar que haja manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos que são objeto de apuração dos autos, e que é o juiz que deve garantir esse dever, sob pena, inclusive, de responsabilização. Eu lembro, doutora Sâmia, que numa das aulas da Faculdade de Direito da USP, a professora Silvia Steiner, que fez um trabalho excepcional no Tribunal Penal Internacional, e ela falava sobre os estupros que aconteciam em situação de guerra e como esses processos eram tratados no julgamento lá do Tribunal Penal Internacional. Até que veio o Estatuto de Roma, e que foi promulgado, inclusive, através do Decreto 4.388/02, ele criou o Tribunal Penal Internacional, houve uma norma procedimental destinada às hipóteses de violência sexual, que, na verdade, não é bem uma norma procedimental, o termo correto seriam princípios de prova, que se aplicam aos casos julgados do Tribunal Penal Internacional. Eu gostaria de trazer aqui como referência, porque na época nós tivemos essa aula justamente quando o caso Mariana Ferrer aconteceu. E ali, essas normas, esses princípios de prova, eles se apoiavam no respeito à não revitimização, que é essa preocupação da mudança legislativa. Não que o respeito à não revitimização já não fosse uma exigência, porque a própria revitimização já era um ponto considerado um obstáculo a que vítimas rompessem o silêncio, socorressem do sistema de justiça criminal para buscar
à, à justiça seus casos, mas as próprias respostas, através, por exemplo, do caso Maria da Penha, sobre a violência institucional dentro do tratar da violência contra a mulher especificamente. E esses princípios de prova do Tribunal Penal Internacional, eles dizem respeito a quê? Por exemplo, sobre o consentimento da vítima em relação ao ato sexual. Então, um ponto é que não poderia haver qualquer pré-julgamento ou busca desenfreada sobre o consentimento em razão de alguma palavra ou conduta da vítima quando o fato é praticado com força, ameaça de força, coação ou aproveitamento de um ambiente coercitivo que tenham diminuído ou minado a sua capacidade de dar um consentimento livre e voluntário. Uma outra situação era sobre a proibição de que o consentimento fosse inferido a partir de palavra ou conduta da vítima que estivesse em situação de incapacidade de dar um consentimento livre. Uma outra, que é a terceira, é que o consentimento não poderia ser inferido do silêncio ou da falta de resistência da vítima, né? Quer dizer, aquela palavra não é não, mas nem sempre o sim é sim também, não é? Um outro ponto é o último, que a credibilidade, a honorabilidade ou a disponibilidade sexual da vítima ou da testemunha não poderiam ser inferidos da natureza do comportamento sexual anterior ou posterior da vítima ou da testemunha. Esses princípios de prova, nos casos dos crimes de estupro, que considerados também crimes contra a humanidade, eles também poderiam ser utilizados no nosso sistema jurídico para nortear a condução de audiências, para nortear aqueles que estavam ali incumbidos a investigar ou apurar algum fato relacionado à violência sexual. E nem por isso eles eram respeitados. Existem não só o Código de Processo Penal, que já vinha com a obrigação das partes e do juiz em respeitar aquelas que seriam movidas ali, mas também a nossa própria Convenção de Belém do Pará, que lá no artigo 7º já previa que os Estados-partes deveriam se empenhar em se abster de qualquer prática ou ato de violência contra a mulher, velar para que as autoridades, que seus funcionários, agentes, instituições públicas também se obrigassem, agissem em conformidade com essa obrigação. Também exige que o Estado parte, tome medidas adequadas para modificar ou abolir leis ou regulamentos vigentes, ou mesmo adotar medidas que venham a aplacar essas práticas naturalizadas no âmbito do sistema de justiça, o que acabem gerando uma situação de tolerância da violência contra a mulher. Até mesmo a incumbência do Estado, de obrigação mesmo, de garantir toda a estrutura para que investigue, previna, puna e repare os casos de violência sexual, evitando, inclusive, que o próprio processo judicial se torne mais um instrumento de violência. Então, o que eu gostaria de trazer aqui, dentro dessa reflexão, é que o sistema de justiça, apesar, no caso da Mariana Ferrer, que poderia muito bem, esse caso, se não fosse a rápida resposta do legislativo, a própria rápida resposta do sistema de justiça, porque o Conselho Nacional de Justiça também instaurou um procedimento, certamente poderia ser levado à Organização dos Estados Americanos e exigir do Estado brasileiro uma resposta. Isso não aconteceu, então nós podemos considerar que houve uma resposta positiva ainda que tenha sido uma lei de reforço, que no meu ponto de vista, ela é muito mais que isso, é uma lei de reafirmação dos direitos humanos das mulheres, é uma lei lançada com a perspectiva de gênero, em resposta justamente da violência institucional praticada pelo Estado brasileiro, praticada pelo sistema de justiça, e que foi simbolizada no caso Mariana Ferrer.
E talvez se não fosse o nosso sistema ali digital, os avanços de comunicação digital, eles não teriam viralizado a ponto de gerar uma comoção nacional, e escancarar esse tipo de violência tão comum, tão corriqueira na nossa prática do sistema de justiça, na nossa prática jurisdicional. Muito importante mesmo a gente salientar que isso não começou com a Mariana Ferrer, né? Isso é uma prática decorrente de uma perspectiva mesmo machista, né? De se atuar em relação às mulheres, né? De uma forma em geral. Então, no caso desta lei, né? A lei 14.245, apesar de não ter sido criado um novo tipo penal, foi introduzido um parágrafo único no artigo 344, que trata de crime de coação no curso do processo, o 344, né? Mas mesmo esse parágrafo único é uma causa de aumento de pena. Só que antes mesmo do parágrafo único, e você mesmo já falou, nós já tínhamos formas, né, vamos dizer assim, de interferir nessa questão relativa à revitimização, que é o principal malefício que se causa à mulher que procura o sistema de justiça. Nós tínhamos, além do próprio caput do artigo 344, que também já era um fator, vamos dizer assim, destinado a esse tipo de proteção, também o parágrafo 6º do artigo 201 do Código de Processo Penal, determinando que o juiz tome providências necessárias à preservação da intimidade, da vida privada, honra e imagem do ofendido ou da ofendida, né? A partir dessa perspectiva, estamos novamente com esse parágrafo único, Fabiola, apenas no campo do simbolismo, ou seja, novamente estamos diante de uma legislação que buscou demonstrar um rigor maior, com regras muito similares às que nós já tínhamos, né? O que esperar em termos de melhora deste quadro de maneira mais efetiva? Doutora Sâmia, essa lei ela veio em 2021. Eu lembro que em 2021 estávamos em plena pandemia, com denúncias, né? Na verdade, já era uma informação que vinha dos organismos internacionais sobre o aumento da violência contra a mulher no período de pandemia. Nós tivemos diversas legislações que buscaram recrudescer respostas penais em relação à violência de gênero. Nós tivemos, por exemplo, a criação do tipo penal do crime de perseguição, a criação do tipo penal de violência psicológica. Nós tivemos a incorporação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco como obrigatório, né? Nós tivemos aquela lei que trazia o X vermelho como a possibilidade de uma busca de socorro, né? De legitimação da busca de socorro da vítima em situação de violência. Então, me parece, e essa foi uma tendência que passou a se constituir nos últimos anos, principalmente em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Inclusive, neste ano de 2023, em São Paulo, por exemplo, mas nós sabemos que vários estados já instituíram, assim como municípios, e estamos em processo de aprovação de um PL em âmbito federal, da instituição do protocolo Não Se Cale, que é aquele protocolo que norteia a atuação de bares, restaurantes e afins no âmbito das violências sexuais ou violências de uma forma geral que eventualmente acometam as mulheres que
frequentem tais estabelecimentos ou mesmo que trabalhem nesses estabelecimentos. Então, o que me parece que existe, primeira a necessidade, acho que essa é da cultura do Brasil, de compreender que o direito penal vai ser aquele instrumento de salvaguarda de todas as mazelas, né, que existem nas nossas relações. Então, ela veio também, porque quando ela traz um aumento de pena para aquele que estiver nessas condições, né, que foi a coação no curso do processo, daquele que praticar violência institucional nesse sentido. Isso sem falar da mudança da lei de abuso de autoridade, né, que introduziu o crime de violência institucional. Então, me parece que esta é uma tendência que se espera desse mesmo sistema de justiça, que tem sido apontado como um sistema que viola esse mesmo sistema de justiça que vai responder aos violadores, né? Mas sem nós problematizarmos ou revisitarmos as raízes desses problemas que colocam tantos violadores no nosso cenário de discussão, nós não vamos mudar. Por quê? Porque nós precisamos nos atentar à necessidade de adotar a perspectiva de gênero na investigação, no proceder dos atos processuais, na condução dos processos, nas investigações realizadas pelo Ministério Público, na colheita de provas, na oitiva de vítimas, principalmente quando nós percebemos que são essas mesmas vítimas que sofrem determinados tipos de violência a partir de uma cultura que colocou o corpo da mulher, que colocou a honra da mulher, que colocou sempre como um lugar de desvalor, de dividir entre o que é mulher honesta e desonesta, a merecer, inclusive, o respaldo do direito penal, né? Nós temos isso como herança do nosso direito penal, de dividir o que é a vítima que merece ou não o resguardo do acesso a direitos. Lembrando que mulheres negras são as mais vitimadas no âmbito dos feminicídios e de qualquer outra forma de violência contra a mulher. De compreender que a desigualdade de gênero ela é um marcador e que deve permear não apenas lugares esporádicos dentro do nosso Código Penal, Código de Processo Penal, mas sim estrutural. Daí a necessidade de mudança sobre a própria perspectiva daquele que vai julgar, sobre a própria perspectiva, me parece, da estrutura do nosso próprio direito, né? Esse direito seletivo não é um direito que responde às obrigações da justiça democrática. Então, me parece que é uma expectativa que o direito penal venha a atender, e obviamente que nós sabemos que se não se prevê punição, pouco a lei terá respaldo, mas ainda assim me parece que é uma expectativa que deve ser melhor reavaliada. O investimento em educação, o investimento em estruturação, ele é mais válido questionar a estrutura desse sistema que coloca, né, a legítima defesa da honra em questão, ou que não coloca, né, só foi colocada esse ano uma resposta do Supremo Tribunal Federal, e é justamente isso. A partir de casos pontuais, nós vamos continuar enxugando gelo, né? Na verdade, o que nós não queremos é condenar aqueles que praticam essas violações. Nós queremos que essas violações sequer sejam praticadas.
DPF número 779, o Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou medida liminar que firma o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e igualdade de gênero. Fica proibido, então, que a defesa sustente, direta ou indiretamente, nas fases pré-processual ou processual, e também o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do julgamento. Apesar deste entendimento no Supremo, ainda persistem tentativas de desqualificar a vítima, testemunhas, em caso de violência contra a mulher. No caso, por exemplo, do jogador Robinho, condenado por manter relação sexual com uma mulher embriagada em uma casa noturna, o tribunal italiano se recusou a admitir um dossiê apresentado pela defesa com fotos depreciativas da vítima, porque aquela corte considerou as imagens irrelevantes e que elas serviriam só para uma coisa, desqualificar a vítima. E, nesse caso específico, a defesa entendeu que isso é uma restrição ao direito de defesa. Então, aqui se fala que as restrições impostas pela Lei Mariana Ferrer, quanto à apresentação de argumentos pela defesa, impõem uma forma dela ser cerceada também inconstitucionalmente. O que você pensa a respeito disso? Há um limite com o qual se possa trabalhar sem que se abra essa discussão de cerceamento do direito de defesa? E seria mesmo o caso de se falar disso legitimamente? A sua pergunta, acho que foi a pergunta central quando veio a Lei Mariana Ferrer, né? Será que essa limitação de prova limitaria também o exercício da ampla defesa? Talvez seja até a mesma, logicamente guardadas as devidas proporções, sobre a balização dos direitos, né, dos direitos fundamentais. Quais são os direitos que estão em jogo aqui e que deve o juiz preservar no seu dever de polícia, no seu poder de polícia, durante uma audiência, durante o processo? A dignidade da vítima, o direito de defesa do réu, o que se coloca ali em questão? Me parece que o abuso do direito de defesa também é algo que deve ser colocado em xeque, notadamente quando esse abuso propõe a inversão da culpa, né? Na verdade, quando esse abuso deixa de ser defesa e passa a ser uma acusação, né? A defesa não tem ali o papel de acusação, ela tem o papel de defesa. E essa realidade, essa estratégia de inversão da culpa, ela foi uma estratégia afastada pelo Supremo Tribunal Federal, com o afastamento do uso da tese da legítima defesa da honra, que era uma estratégia justamente utilizada sob o manto do argumento da ampla defesa, e que, na verdade, se traduzia numa culpabilização, numa revitimização, num retrauma, como se diz. E eu até tenho aqui alguns exemplos dos tribunais sobre realidades de inversão da culpa. Por exemplo, peguei 3 casos aqui. Um caso que traz o seguinte: tratando-se de mulher leviana, cumpre apreciar com redobrados cuidados a prova da violência moral. Tratando-se de vítima honesta e de bons costumes, suas declarações têm relevante valor, ou seja, a seletividade de mulheres para serem observados o seu direito à dignidade. Uma outra: se a mulher alega, sem qualquer lesão, ter sido estuprada por um só homem que se utilizou de força física, suas declarações devem ser recebidas com reservas ou desconfiança. Quer dizer, pressupõe que a mulher está mentindo. Uma outra aqui: diante de um passado tão comprometedor, conclui-se que as declarações da vítima não merecem fé, pois não estão corroboradas por outros elementos de prova. Por isso é que se afirma que a veracidade da negativa do denunciado quanto à prática do crime de estupro, sustentada desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, tem que prevalecer porque a palavra da vítima está despida de menor prestígio. Quer dizer, colocando aqui a palavra, no caso do réu,
só porque foi sustentada de uma forma igual, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, num valor maior em relação à palavra da vítima. Na verdade, o valor da palavra da vítima, a sua condição de vítima, sempre colocou em xeque, dentro desse espaço, não o réu, não a moral do réu, não a conduta do réu, mas sim a inversão, levando a desconfiar, ou não só desconfiar, levando as vítimas a um constrangimento e uma verdadeira humilhação, em que se vasculha a sua moralidade, a sua resistência, se pressupõe como se ela estivesse ali numa posição de vingança. É um recurso utilizado para desqualificar e culpabilizar a vítima pelo crime. Quer dizer, ao invés da defesa se utilizar de um recurso de defesa do réu, inverte. Quer dizer, isso não é uma forma de defesa, está mudando o enfoque daquilo pelo qual ela se obrigou a cumprir. Agora, eu queria até lembrar o voto do ministro Alexandre de Moraes, quando ele traz sobre a revitimização nesse julgamento da legítima defesa da honra. Ele fala o seguinte, que ele fala que essa realidade da revitimização, ela é histórica e que se mostra não só na conformação de um discurso não apenas moral da sociedade, e aí que vem a preocupação dele, mas de um arcabouço jurídico complacente com a violência contra as mulheres, pensada como propriedade do homem. A mulher pensada que antes do casamento ela pertencia ao pai, que até o matrimônio concedia ao marido os direitos de pertencimento, né? E que essa cultura até hoje permanece através de outros subterfúgios que a coloca num lugar de vingativa ou de uma outra forma que a submete a procedimentos repetitivos, desnecessários, invasivos, que levam a expor situações que geram sofrimento. Então, o que eu acho que aqui é preciso traçar, talvez a mesma discussão sobre o direito de expressão, né? Se a liberdade é o direito de expressão, ela é absoluta ou relativa, e onde estaria aí o discurso de ódio? Me parece que a discussão quando nós temos direitos fundamentais em jogo, não há por que aqui duvidar daquela que é considerada vítima dentro do processo. Não considerar, não escutar o relato da vítima com atenção, de pressupor que o relato dela é fantasia, que é mentiroso, que é exagerado, vingativo, isso não é exercício de defesa, isso é acusação. A acusação não incumbe à defesa, mas sim ao Ministério Público, quando há indícios para isso. E aí eu queria saber de que crime essa defesa está colocando a vítima no lugar de ré. Um crime contra ela própria? Essa pergunta que nós temos que fazer. Não existe, me parece, como sustentar esse argumento quando a própria defesa é exercida com violação a direitos fundamentais. Por isso que o Estatuto de Roma, quando trouxe as regras procedimentais, ele reforçou a necessidade da adoção desses princípios de prova, que, na verdade, são princípios que regulam os procedimentos, que trazem, no caso de mulheres que são vítimas, na sua maior parte, são mulheres que são as mais estupradas, como pessoas que devem ser ouvidas com respeito, e que não devem ser revitimizadas ou serem colocadas, na verdade, elas mesmas, como se elas estivessem num coliseu, elas sendo alvo de violência. Perfeito. Não, você tocou em aspectos muito importantes, né? Para que a gente faça reflexões e, inclusive, na atuação, a gente preste bastante atenção, né, a isso que acaba sendo, em relação às mulheres, e que acontece no sistema de justiça de uma forma assim muito muito naturalizada, digamos assim, que nós precisamos mudar, né? Porque isso é uma coisa tão intrincada ao machismo estrutural,
a questões de construção mesmo patriarcalista da sociedade, que a gente tem que mudar, não tenha dúvida, com a nossa prática diuturna. Essa lei, Mariana Ferrer, é aplicável durante toda a persecução penal. Na fase investigatória, que é aquele momento em que a vítima está mais fragilizada, ela também precisa ter sua dignidade preservada. Assim, na delegacia de polícia, ou seja, a delegacia acaba sendo o primeiro locus onde devem ser garantidos os direitos fundamentais, zelando-se a respeito dos preceitos do artigo 400-A do Código de Processo Penal. Ou seja, o foco tem que ser o fato criminoso ocorrido, nunca a vida pretérita e pessoal da vítima. Outra coisa que é muito explorada, né? De uma forma quase que naturalizada. Ocorre que nossa realidade é diferente disso, no que diz respeito principalmente também à fase pré-processual, à fase investigatória. Você pensa que a legislação consegue atingir isso? Ela provocou alguma mudança nessa atuação? Ou talvez, pelo que nós conversamos até aqui, talvez não uma decorrência só dessa legislação, né? Mas da forma como tem sido tratado o tema, internacionalmente falando, e também aqui, né? Que podem também provocar transformações positivas no campo preventivo em geral, o que atingiria, né, já que não há uma legislação própria para a fase investigativa, no investigatório. Ou nós temos necessidade de algo mais, de mais ações, de mais normativas nesse sentido. E quais seriam elas? A senhora tocou num ponto que sempre foi objeto de indagação para o próprio Ministério Público no seu exercício da atividade do controle externo da polícia, né? A própria Lei Maria da Penha, ela sofreu alteração em 2017 para prever um atendimento policial e pericial especializado e trouxe ali diversas diretrizes para a inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou também de testemunha de violência doméstica. E essas alterações vieram justamente para questionar um atendimento policial que revitimizava as mulheres quando buscavam esse sistema, quer dizer, o questionar da perspectiva de gênero dentro da investigação. Quer dizer, aquele momento que a mulher mais necessita de acolhimento, mais necessita de escuta, mais necessita de... Não vou dizer que todos os momentos ela necessita de respeito, mas que mais necessita ali de uma atenção, era ali recorrentemente apontado como o momento de um atendimento frio, calculista, de questionamentos, de culpabilização, né? De inversão da culpa, mais uma vez. E essa alteração da Lei Maria da Penha, ela não foi suficiente. Por que ela não foi suficiente? Porque até hoje, nós tivemos, inclusive, esse ano, uma alteração, uma mudança, uma legislativa, que colocando a necessidade das delegacias de defesa da mulher serem multiplicadas, funcionarem de forma ininterrupta, mais uma vez trazendo a estrutura de uma polícia especializada para dar conta desse atendimento, porque o atendimento, ainda que ele seja determinado para qualquer tipo de delegacia, especializado ou não, ainda assim vinha sendo alvo de sucessivas reclamações ou questionamentos sobre essas violações, né? Antes mesmo dessa mudança da Lei Maria da Penha, a própria ONU trouxe alguns documentos questionando a forma como a investigação era realizada e trouxe 2 documentos que são citados não só em enunciados da COPEVID, mas também do próprio FONAVID,
que são as diretrizes nacionais de investigação criminal com a perspectiva de gênero, esse especificamente, e também as diretrizes nacionais de feminicídio. Esses dois documentos, eles colocam ali, dão dicas, né, sobre a linguagem, sobre a forma como se faz as perguntas, se perquire as vítimas, e isso também acabou sendo, esses dois documentos foram documentos importantes para depois contribuir para a mudança da Lei Maria da Penha. Agora, nós tivemos a mudança da lei do depoimento sem dano, que inclusive define o que é violência institucional. Nós também, mesmo a lei, tem uma lei que se chama Lei de Notificação Compulsória no âmbito da saúde, sobre a violência praticada contra as mulheres, ali também tem uma definição do que seja violência institucional. Nós tivemos mudança da lei de abuso de autoridade para definir o crime de violência institucional. Então, quer dizer, nós temos respostas. Se isso tem alterado na prática, é muito difícil eu dizer isso de uma forma subjetiva, mas o que nós podemos dizer é que aumentou o número de instrumentos para reduzir a rota crítica de vítimas de violência de gênero. Que rota crítica é essa? Justamente esse caminho em que as mulheres são questionadas o tempo todo em relação ao crime que elas sofreram. Me parece que aumentou esse instrumento, o que vai contribuir para a redução do silêncio. Nós tivemos esse ano um aumento significativo do quadro de violência contra a mulher. Também o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, acho que foi o anuário, também tivemos outra pesquisa que foi muito importante da revitimização, da vitimização do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre violências de gênero, falou sobre o silêncio, que a subnotificação dos registros policiais eles teriam aumentado, apesar do aumento dos registros de violência. Então, pode ser que tenha aumentado os registros, mas ainda existe busca por outros meios para denunciar a violência que não o sistema de justiça. O que eventualmente pode acontecer, acho que explicar esses dados é algo um pouco complicado, que talvez esses mecanismos eles contribuam para o sucesso das respostas do sistema de justiça. Mas ainda assim, com esse aumento nos processos de violência contra a mulher, nós temos que contar com outras, vamos dizer assim, com outras situações que não respondam de forma clara à sua pergunta. Por exemplo, saiu uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça falando do tempo do congestionamento dos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher no sistema de justiça. Que o tempo é tão grande que demora, o julgamento é tão grande, chega a demorar quase 3 anos, que a sensação de impunidade ela permanece, o que significa que pode haver ainda uma descrença sobre as respostas do sistema de justiça, não só enquanto rapidez dessas respostas, mas enquanto respeito aos depoimentos das vítimas. O outro dado é sobre orientação por parte da Defensoria às vítimas permanecerem em silêncio quando elas são ouvidas, para evitar a revitimização. Isso tem chegado ao Ministério Público, o que é muito ruim, porque isso reflete a falta de uso dos instrumentos jurídicos para que a vítima possa contar a sua história e receber do sistema de justiça o respaldo que lhe é devido. Como são muitas variáveis, obviamente seria necessário fazer uma pesquisa bem aprofundada para entender a relação de causa e efeito. O que nós podemos dizer é que essas mudanças elas são positivas, mas que, antes de tudo, elas chamam a atenção, repito aqui, para a necessidade da adoção da perspectiva de gênero na investigação, na colheita de provas, na colheita dos testemunhos, no atendimento a ser prestado à vítima, enfim, na condução de todo o processo, mas também nas respostas reparatórias a essas vítimas. Aqui nós poderíamos, inclusive, mergulhar e indagar até quanto, talvez, as nossas denúncias
que colocam ali os requerimentos de reparação do dano, elas têm sido atendidas a buscar uma reparação, pelo menos financeira, mínima a essas vítimas de violência. Nós não temos como dar essa resposta, mas o importante é dizer que nós temos mecanismos, nós temos cada vez mais o apoio do judiciário a revisitar esta cultura de apagamento e de, vamos dizer assim, um virar de costas a essas mulheres que vêm buscar no sistema de justiça a verdadeira proteção, a proteção daquela justiça que se diz na nossa Constituição Federal, acessível a todas e todos. Perfeito, Fabiola. A gente vai encaminhar para o final agora, mas acho que a gente podia complementar nessa linha que você veio desenvolvendo aí, desses problemas que nós temos com a oitiva das mulheres e tal, né? Inclusive com orientação da defensoria, no sentido de que pode ou deve ficar em silêncio em determinadas circunstâncias, enfim, né? Empoderando a figura da vítima para evitar, justamente isso, talvez para evitar essas situações de revitimização. Mas e essa proposta, que também é do Fonavide, do final de 2021, de dezembro de 2021, com esse enunciado 57, né, de se pensar num depoimento especial para a vítima de violência, a mulher que foi vítima de violência. O que você pensa a respeito disso, desse enunciado, né? Você acha que isso é aplicável ou isso, vamos dizer, de uma certa forma, né, é mais um efeito vulnerabilizante para a mulher? Então, na verdade, esse enunciado é um enunciado recente, foi aprovado por unanimidade, me parece que foi Piauí, né? Acho que foi Exatamente, é o Fonavide Resina, Isso, foi, exatamente. Na verdade, assim, eu lembro muito bem, doutora Sâmia, quando aconteceu aquele caso aqui em São Paulo, do ônibus da Paulista, em que um homem ejaculou em uma mulher. Nós não tínhamos ainda o crime de importunação sexual, era apenas aquela contravenção penal, né? Era importunação ofensiva ao pudor. Eu lembro muito bem que naquela época nós estávamos em meio a um projeto, um programa lançado naquele mesmo dia para prevenir a violência sexual que acontecia nos transportes públicos. E aquele motorista do ônibus, ele adotou uma postura extremamente correta, de acordo com as capacitações, ou seja, ao mesmo tempo que se buscou um socorro policial ali, na verdade, um atendimento policial, um atendimento acolhedor à vítima, também buscou evitar que aquele agressor ficasse ali numa situação de possível exercício arbitrário das próprias razões por parte de populares, uma revolta popular. Eu lembro que na época das capacitações, muitos daqueles que eram funcionários do metrô, funcionários dos ônibus e tal, das companhias de ônibus, perguntavam para a gente se não era melhor ter o ônibus rosa, se não era melhor ter o metrô, o vagão rosa, né? E aí, e era um trabalho que nós fazíamos junto com o Tribunal de Justiça. Foi uma iniciativa do tribunal e nós estávamos com eles. E o que nós respondíamos, né? Que nós achávamos que, por que nós tínhamos que criar espaços separados, né? Por que nós tínhamos que segregar as mulheres para elas serem protegidas? Será que isso não era reforçar o que nós chamávamos de cultura do estupro? Quer dizer, ao invés de nós ensinarmos os homens a não estuprar, nós vamos ensinar as mulheres que naquele lugar elas se sentirão seguras. Talvez a minha reflexão seja cabível nesse enunciado que foi criado, apesar de compreender, e de compreender talvez como uma proposta de ação afirmativa.
Porque seria adequado nós colocarmos as mulheres num tipo de escuta própria, quando é o próprio sistema de justiça que deve se adequar a compreender que nós estamos tratando de uma colheita de testemunha, etc., de informações sob a perspectiva de gênero. Então, me parece que não é que, obviamente, nós não estamos invertendo a culpa, porque, logicamente, a ideia aqui é super proteger a vítima para evitar a retraumatização, porque a retraumatização ela é uma violação tão grave que gera danos à saúde dessas mulheres. Mas talvez seja o caso de indagar, será que estamos agindo certo? Me parece que esse talvez seja um caminho, mas talvez ele seja um caminho muito penoso, porque o próprio depoimento sem dano ele não é uma realidade depois de tantos anos. Ainda nós enfrentamos diversas dificuldades com vítimas, com crianças expostas, e não estão sendo incluídas no sistema de proteção, no sistema em que elas são escutadas de uma forma respeitosa e dentro do sistema legal, quanto mais em relação a mulheres em situação de violência. Me parece que esse tipo de medida só vai contribuir para a prescrição dos processos. É uma pena, mas agora nós estamos mesmo encaminhando para o encerramento do podcast, com muita alegria, com muitas informações importantíssimas, um podcast importantíssimo, e eu agradeço a você, Fabíola Sucasas, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, pela participação brilhante neste episódio. Imagina, eu que agradeço, doutora Sâmia, um respeito enorme pelo Ministério Público do Paraná, tenho grandes colegas. Gostaria aqui de agradecer esse espaço, dizer que, na verdade, nós aprendemos muito com vocês, acho que é uma troca incessante e necessária. Eu queria só deixar aqui uma frase dita por Angela Davis, e ela chegou a afirmar numa entrevista o seguinte, que o empoderamento permanecerá impotente se não alterarmos as relações de poder. Quando nós falamos de violência de gênero, nós falamos de relações de poder. Então, me parece que, enquanto nós não mexermos na ferida, não mexermos de fato na educação, para pensar nas futuras gerações, continuaremos com soluções mirabolantes que, eventualmente, possam até gerar um sentimento de conformidade, mas, de fato, nós vamos ainda testemunhar situações em que não estarão afastadas dessa opressão criada quando nós falamos da violência de gênero. Então, aqui é meu abraço, mas aí trazer um alento de esperança, porque nós estamos aqui unidas, né, doutora Sâmia, para podermos enfrentar todos esses obstáculos. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada pelo teu trabalho, pelo trabalho que você realiza no Ministério Público de São Paulo. E eu quero agora me despedir de todos que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários aqui no e-mail julgados.mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.